Olá, eu quero contar um pouco para você sobre a minha história profissional. Sou Joab Santos, sou engenheiro agrônomo, sou amante da produção de alimentos e estou nessa caminhada há mais de 23 anos. Tudo começou na década de 90. Claro, não sou tão velho assim. Foi na década de 90 que eu tive um contato com as ciências agrárias. Para começar, eu sou filho de agricultor familiar, sou neto de agroextrativista. Então, por eu ter essa categoria de profissional próximo de mim, ficou fácil de eu decidir, ainda adolescente, o que eu queria para minha vida, o que eu queria realmente atuar como sendo profissional. No ano de 1994, eu fiz um processo seletivo para a Escola Agrotécnica Federal de Castanhal, estado do Pará, onde eu fui aprovado e ali eu concursei, concluí aquele curso de técnico em agropecuária, me formando em 1996. Fui aluno do sistema de internato dentro daquela escola. Para mim foi fundamental para o meu crescimento pessoal, para o meu amadurecimento profissional. Fiz grandes amizades com amigos, tenho hoje amizade com muitos professores, com muitos mestres, que a gente vai levar para o resto de nossas vidas. No ano de 1998, eu fiz o vestibular da Universidade Federal do Pará para estudar o curso de licenciatura plena em Ciências Agrárias. Por que eu tinha interesse em fazer esse curso? Por ele ser um curso direcionado das Ciências Agrárias, a qual era a minha paixão e é até hoje, e por me dar atribuições para eu poder trabalhar na docência, dando aula para alunos. Então, para mim, trabalhar com os alunos, passar o conhecimento que a gente vem adquirindo, para mim sempre foi algo de privilégio. Então, só que esse curso, que funcionava em um campus da Universidade Federal do Pará, não era na capital, mas sim na cidade de Altamira, e eu morava próximo à capital do estado. Então eu tive que vir, não conhecia praticamente ninguém na cidade, só tinha uma família que até então me abrigou, né, que me deu apoio, e eu tive que vir, tive que depois conviver com amigos em república. Para mim também foi sensacional, né, para o meu crescimento pessoal. Também continuei fazendo grandes amizades. E no ano de 2003 eu terminei esse curso. Logo quando eu concluí este curso na universidade, eu fui dar aula como professor no sistema de modular de ensino. E para mim foi um desafio. Primeiro que eu já era casado, porque assim que eu terminei, logo quando eu terminei e concluí essa minha graduação, eu conheci, me casei, inclusive convivo muito bem com essa minha esposa até hoje. E só que eu era casado recentemente, então um grande desafio é que eu passava a semana toda na zona rural e vinha, né, finais de semana para resolver outros assuntos também na cidade. Então, para mim foi bastante desafiador, mas eu ganhei muitas experiências. Primeiro que eu continuei tendo contato com os agricultores, com filhos de produtores, e para mim foi muito enriquecedor. Como professor do ensino modular, eu atuei nos anos de 2003 e 2004, só que eu tinha, como recém-formado, eu sempre tinha algo na minha mente que eu precisava estudar, que eu precisava passar em um concurso, que eu tinha que adquirir uma certa estabilidade econômica para viver melhor, para dar uma vida melhor para meus filhos, para minha família. E no ano de 2004 eu prestei um concurso público para trabalhar na Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará e fui aprovado. Recebi a nomeação
Só que eu fazia ali um certo tipo de trabalho, era aquele trabalho em nível de escritório que eu não me satisfazia, né? Eu ia para o trabalho, mas eu pessoalmente fazia uma coisa que eu não gostava. Então, continuei estudando, porque eu apostava que em um dado momento eu iria passar em um concurso público para me usufruir de uma estabilidade melhor. Nesse ano de 2004 foi um ano também bastante decisivo para mim, e muito marcante, né? Porque nasceu meu primeiro filho, o Nicolas. Ele é uma bênção de Deus na minha vida, e até então aumentou-se a minha responsabilidade, né? Como pai, porque a minha família começou a crescer. Só que eu tinha um sonho também, que quando eu terminasse a minha primeira graduação, eu iria para o mestrado. Por quê? Porque eu ia galgar, né, um nível melhor para poder dar aula em uma universidade, em um instituto, trabalhar com docência. Então essa era a minha visão. Só que com o nascimento do meu primeiro filho, aí não, eu tive que parar, tive que refletir um pouquinho, tive que me programar para poder dar mais uma atenção melhor para minha família, e as minhas obrigações como pai desde então começaram a aumentar. Então, aquele sonho que eu tinha de fazer o mestrado, né, para ganhar mais conhecimento, para trabalhar com a docência, ficou, né, para depois. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de estudar em casa, estar lendo jornais, revista, gosto de participar de congresso, para sempre estar me atualizando na minha área. E quando foi no ano de 2006, eu fiz o concurso da Emater, da empresa, né, do estado do Pará, de assistência técnica e extensão rural. E faço parte dessa empresa até hoje. Mas aquele sonho de continuar estudando, de fazer o mestrado, para atuar melhor na minha área, para receber uma capacitação maior e atuar na docência, ela não ficou para trás. Eu fazia o quê? Eu só adiava um pouquinho para frente. E por que eu deixava um pouquinho para frente? Porque sempre eu teria que me planejar melhor economicamente para fazer a área que eu queria. Eu teria que ir para a capital do estado, teria que levar minha família, teria que levar meus filhos. Então isso tudo dependia de um planejamento. Mas também nunca perdi a esperança, né, em fazer esse bendito mestrado, e também nunca deixava de estudar em casa, de ler meus bons livros. Um certo dia, a minha esposa, né, a Késia, ela chegou e falou: Joab, aproveita que você está estudando, né, sempre estuda, não parou de estudar, sempre estuda em casa, por que você não faz agronomia na universidade? Haja visto que nós estamos numa cidade que essa cidade permite, né, você não vai gastar muito, não vai onerar no nosso orçamento, e você pode ter uma atribuição que vem somar com o teu curso de Ciências Agrárias que você já tem. Então, eu sempre tive esse incentivo dos meus pais, sempre tive incentivo da minha família para continuar estudando. E resolvi fazer o processo seletivo da universidade, da UFPA, e concluí o meu curso de engenharia agronômica, continuo, né, trabalhando, atuando na área, e para mim realmente veio a somar. Por quê? Porque quando eu estudei Ciências Agrárias, eu recebi aquela capacidade, digamos, para atuar como professor. Não tinha atribuições da engenharia, né, com o CREA. Então, se eu fosse fazer um concurso para engenheiro agrônomo, eu estaria realmente capacitado e apto para investidura no cargo. Agora imagina um pouco do trabalho, um pouco da luta que eu tive. Eu tinha o meu trabalho na minha empresa, né, para dar conta, trabalhar de manhã e de tarde. Tinha que ser um bom pai, levar as crianças para a escola, trazer, ajudar também, fazer as tarefinhas de casa. E
e ter também que estudar. Só que o meu foco era estudar para obter o grau de engenheiro agrônomo. Então foi muito difícil, foi muito árduo, não vou negar para vocês. Só uma coisa, que quando a gente realmente tem um foco, quando a gente acredita, nós conseguimos. Isso é fato. No ano de 2008, meu segundo filho nasce, que é o Abner. Abner é uma excelente criança, uma bênção também de Deus. E o meu sonho de mestrado, de continuar estudando, ficou para depois, é claro, né? E só que eu tive a oportunidade de fazer uma especialização. Fiz uma especialização na Universidade Federal de Lavras em mecanização agrícola. Para mim foi muito importante, também foi fundamental, porque eu aprendi a dimensionar uma patrulha agrícola, utilizar melhor em que período do ano, em que mês, para que tipo de solo se adequa uma determinada patrulha mecanizada, e conheci um pouco mais sobre manejo de solo, utilizando a prática da mecanização agrícola. Então veio a somar também em conhecimentos que a gente também repassa para os nossos produtores. Certo dia, já no ano de 2017, eu conversando com a minha esposa em casa, tranquilo, estava de boa, e eu falei para ela: Kézia, eu acho que eu vou fazer engenharia florestal agora na universidade. Vou aproveitar que é na minha cidade, não vou gastar muito, não vou pagar para isso. Vou acreditar com certeza grande parte das disciplinas que eu já fiz na minha primeira graduação, na minha segunda. Então eu acredito que vai ser um pouco mais fácil e vou ganhar mais ainda atribuições enquanto profissional. E vocês sabem o que ela me respondeu? Você deve já saber. Foi: pelo amor de Deus, você já fez a primeira graduação, já fez a segunda graduação, e quer a terceira para quê? Aí eu falei para ela, né? Falei: olha, Kézia, para nós não vai custar muito caro. O orçamento da nossa família não vai complicar, nós não vamos precisar nos adequar. Vou tentar acreditar as disciplinas que eu já tenho, vou cursando, né, sem muita pressa, e em vez de eu estar estudando em casa, esperando passar em um concurso, eu vou para a universidade, coloco também meus conhecimentos em dias, em contato com professores, em contato com outros alunos, e assim eu vou estar cada dia também preparado para um concurso. E ela, de certa forma, cedeu. Estou quase concluindo o curso de engenharia florestal. Para mim está sendo importante. Por quê? Porque é como se fosse uma complementação. Eu continuo estudando dentro da mesma ciência, me qualificando melhor para servir melhor. E agora é fundamental o conhecimento. É como se o meu conhecimento fosse um pouco mais completo. Principalmente agora a gente estuda a questão da interação da floresta, meio ambiente, floresta e seres humanos. Então a floresta ela tem também um papel importante no nosso ecossistema, importantíssimo para a vida. Então estudar também a função, a relação da floresta também é estudar, também é obter conhecimento sobre a vida. A minha esposa, a Kézia, falar agora um pouco sobre ela. Ela é empreendedora, ela é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que continua transmitindo o conhecimento, a experiência que ela tem para as outras pessoas, e também é uma pessoa bem aberta também para aprender. Ela tem a formação de coaching e ano passado ela perguntou se eu queria ter uma sessão com ela. E eu disse que sim, mas fiquei assim com o pé atrás, porque a intimidade muitas das vezes ela pode influenciar, digamos, em uma determinada tomada de decisão. Mas como eu me comprometi com a proposta dela, eu aceitei a consulta, né? E nossa consulta demorou mais ou menos em torno de 1h30,
e ela me fez 3 perguntas apenas, a qual me levou a refletir, e foram assim 3 perguntas realmente poderosas, sabe? Assim um boom, como se uma chave tivesse realmente rodado e tivesse funcionado bem. Ela me fez 3 perguntas e elas foram: o que você quer para sua vida para o próximo ano, para daqui a 5 anos ou para daqui a 10 anos? Eu comecei a pensar, fiquei calado, refleti. Depois ela me fez a segunda pergunta: o que o teu coração faz vibrar? É o trabalho em si ou é o dinheiro? Também continuei pensando. Ela me deu um tempo, comecei a pensar, e depois ela fez a terceira pergunta: quando vai começar a executar o seu projeto de vida? Aí, diante dessas 3 perguntas, eu fui totalmente nocauteado. Então, naquele momento, parece assim que meus pulmões encheram-se de oxigênio e eu comecei a pensar. E naquele momento, eu fiz uma reflexão, afunilei a minha ideia e tive uma atitude. E eu me perguntei: será se realmente eu preciso esperar mais tempo? Tenho que me qualificar mais ainda, esperar surgir, aparecer um concurso público para poder atuar na docência, transmitindo o conhecimento para alunos e produtores? E eu fiquei a meditar. E logo lembrei, eu sei muito bem estar divulgando o meu trabalho mediante o conhecimento que eu já tenho, praticamente dessas minhas 3 graduações, da especialização, da vivência que eu já tenho com os produtores e com as pessoas que precisam até então da nossa consultoria. Então eu posso muito bem estar ajudando um público maior pela internet, utilizando canais de divulgação, e dessa forma eu vou estar ajudando as pessoas a viverem com a melhor qualidade de vida. Então esse é meu objetivo profissional, principalmente a resolver problemáticas que vão aparecendo no cotidiano, como por exemplo, existem pessoas que iniciam o cultivo de hortaliças orgânicas, mas quando aparece uma pequena dificuldade, muitas das vezes por falta até de uma assistência, por falta de um acompanhamento, eles terminam mudando o modelo de produção e indo para aquele modelo convencional, que é utilizando agrotóxico para poder obter aí a produção esperada. E também desmistificar que produto orgânico é aquele produto de baixa qualidade, que apresenta um tamanho reduzido, uma coloração um pouco esquisita, e que existe uma baixa procura, uma baixa demanda pelo consumidor. E na verdade é simples produzir, é simples cultivar, e muito pelo contrário, a minha hortaliça orgânica, ela pode ser a melhor hortaliça do mercado. Vou fazer também uma pergunta para levar você um pouco a refletir sobre a sua alimentação de hortaliça. Como por exemplo, você sabia que o Brasil é o país que mais consome no mundo agrotóxico? Você sabia também que o consumo por brasileiro de agrotóxico, a média é mais de 6 kg ano por pessoa? Isso nos faz a refletir, nos faz pensar um pouco na qualidade daquela hortaliça que eu vou adquirir lá no comércio, que eu trago para alimentação em casa da minha família. Nesse momento também quero chamar sua atenção e quero lhe perguntar: você consome bem semanalmente as hortaliças? Se você me responder que sim, eu fico preocupado com a sua resposta. Sabe por quê? Porque se você consome bem aquela hortaliça que vem lá do mercado, que é cultivada tradicionalmente, convencionalmente com agrotóxico, você, por mais que você tenha o cuidado de lavar para retirar, podemos dizer, as impurezas superficiais do produto, eu quero te dizer que não é 100% confiável. Por mais que você tenha todo o cuidado de usar um bom produto, fazer ali
uma lavagem, uma desinfecção, não é eficiente. Por quê? Porque a maioria dos agrotóxicos utilizados no comércio local, eles têm o efeito sistêmico. Isso quer dizer o quê? Quando lá no meio de produção, quando ainda o produtor pulveriza aquele inseticida, aquele fungicida, acaricida, aquele pesticida, né? Digamos assim, na folha, o que acontece? Aquela ação é sistêmica, vai para a folha como um todo, vai para o caule, vai para as raízes. Então, a contaminação, ela não é apenas na superfície do produto, do fruto, ela vai também para as sementes, vai para as partes internas do fruto. Se a sua resposta for não, eu também fico preocupado e também me questiono. Por quê? Porque possivelmente a sua imunidade esteja baixa, pois bem sabemos que as hortaliças, elas são ricas em vitaminas e também ricas em sais minerais. Ao consumir hortaliças orgânicas, você vai ter uma certeza de uma alimentação de qualidade e assim você estará evitando, a médio e longo prazo, gastar em um tratamento curativo de doenças até mesmo complicadas para você ficar curado, sobrando mais tempo para você investir no seu bem-estar, no bem-estar da sua família, para você curtir o que a natureza, o que a vida tem de melhor. Então, mediante essas problemáticas que eu já conversei com você, eu quero lhe fazer um desafio, quero lhe propor um simples desafio. Vamos produzir hortaliças orgânicas em casa? Vamos consumir produtos orgânicos para nós vivermos melhor? É simples, é descomplicado e você pode contar comigo. Assim você se usufruirá de melhores momentos, de tudo aquilo que é de bom que a natureza nos oferece. Vamos cuidar da nossa alimentação, vamos cuidar da alimentação dos nossos familiares, de quem nós amamos, e assim nós teremos uma vida melhor.